Olá, olá, boa noite. Oi, gente. Bom, hoje o nosso tema vai ser sobre ansiedade no trabalho, né? Eu já estava aqui um pouco ansiosa até para fazer essa live com vocês. Olá, Aline, tudo bem? Então, essa live a gente vai falar um pouquinho sobre como que acontece essa ansiedade no trabalho, que tipo de coisas que podem estar colaborando, né, para que você fique bastante ansiosa aí no seu trabalho. De antemão, assim, o trabalho, né, de fato, ele é um momento que você mais passa ali parte do seu dia, né? Então, o início, assim, do tema era a relação da ansiedade com o trabalho, justamente porque no trabalho é um momento que você, às vezes, passa mais tempo do que com a sua própria família. Então, a gente pensa assim, são 8 horas, mas não são 9, porque tem horário de almoço, mas não são, porque tem mais também um pouquinho depois do tempo que você fica ali, depois que você fica ali, né, no caso, de hora extra e tudo mais, né? Então, não é somente ali as 8 horas, né? Tudo colabora ali para ficar mais tempo, às vezes, no trabalho. E aí é um momento que pode, sim, te gerar bastante ansiedade, pode aumentar o seu nível de ansiedade, né? Porque é ali que você vai ter os seus problemas diários, é ali onde você vai... Oi, Elaine, tudo bem? É ali onde você vai ter as trocas do seu dia. Obviamente vai ter momentos que você vai se estressar mais, outros menos, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá? Bom, eu preparei aqui para vocês material em relação aos gatilhos que a gente pode ter ali no nosso ambiente de trabalho, né? Como eu sempre ressalto que a ansiedade ela é algo normal, né? Nosso mecanismo de defesa. Porém, no trabalho, a gente pode estar tendo hábitos que estão ajudando a gente a piorar essa ansiedade, a deixar essa ansiedade de uma forma mais elevada, né? E uma delas, né, no caso, é justamente a falta de organização, né? A organização, ela conta muito pro ansioso, porque é através dela que ele vai conseguir ter um pouco mais de segurança, né? Ele não vai ficar tão desesperado, tão angustiado, porque aquilo ali já tá no controle dele, né? Geralmente o ansioso, ele busca por controle, né? Só que existe um paralelo onde, ao mesmo tempo que ele busca por controle, ele também procrastina, né? Então o fato dele procrastinar acaba fazendo com que as coisas dele acumulam, apesar dele querer o controle sobre aquilo. Então, o controle é o que deixa a ansiedade um pouco menos elevada, né? Porque te dá a sensação de mais segurança, te dá uma sensação de que você tá bem, né? Que você não precisa ficar desesperado. E aí a organização, ela conta muito, muito mesmo. Coisas pequenas que você às vezes nem percebe que você faz no seu trabalho. Como, por exemplo, a sua mesa de trabalho, né? Como que tá a sua mesa de trabalho? Ou se você não tem uma mesa para trabalhar, no sentido de fazer um outro trabalho onde exige um esforço físico, né? As coisas que você guarda, os seus objetos pessoais, aonde você coloca as suas coisas, tá organizado? Ou tá tudo muito bagunçado? Isso é importante, porque te dá essa sensação também, né? Então, principalmente a mesa de trabalho, nesse sentido, onde você junta ali cada vez mais uma papelada, né? Arquivos e arquivos do seu lado, é caneta de um lado, é borracha do outro, é grampo, é grampeador, é um monte de coisa em cima da sua mesa, que você já não tem nem mais organização de como que tá aquilo ali, né? E aí você fica realmente se sentindo perdida, você já chega para trabalhar com aquele monte de coisa em cima da sua mesa, onde você fica, caramba, cara, eu tenho que organizar isso, mas ao mesmo tempo vai chegando demanda, aí você vai priorizando o que vem, né? Chega e prioriza o que vem. Mas de fato, assim, a mesa de trabalho, ela conta muito, né? Não só para a sua ansiedade, mas também para a imagem que você quer passar do seu trabalho, sabia? Por quê? Uma pessoa que vai chegar na sua mesa e te pedir uma demanda e você fala, eu não tenho tempo, eu não tenho como, e ela olha para sua mesa de trabalho e vê aquilo tudo bagunçado, tudo desorganizado, vários post-itzinhos lá espalhados, ela vai falar, claro que você não tem tempo, você é enrolada, você não sabe se organizar, né? Então,
é importante você ter aí essa organização, vai te passar mais segurança, né? Olá, olá, galera que entrou, Diz, Camille, Bruno, sejam bem-vindos. A gente tá falando aqui sobre ansiedade no trabalho, né, como vocês viram. E aí, dando continuidade em relação a isso, a mesa de trabalho, ela conta muito para minimizar ali a sua ansiedade. Então, o que você pode fazer, né? Dicas. Ao invés de post-its de papel, evita papel. Quanto menos você ter papel na sua mesa, melhor. Tenta deixar um ambiente mais clean ali, com um notebook ou com um computador, só com um apoio ali para você colocar seu lápis, sua borracha, sua caneta, né? Nada de muita coisa, muito enfeite, muita coisa, para não dar aquela sensação de bagunçado na sua mesa, né? Então, é importante você evitar papel além de ajudar, né, a natureza, você evitar também para ter essa agonia, né? Fazer agendas, né, planilhas, ao invés de você ficar anotando ali no post-it, colando ali toda semana o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, faz uma agenda no Excel, em alguma ferramenta que você ache mais visual, se você também preferir, para que você acesse ela e você tenha noção de como que tá a sua semana, de como que tá o seu dia, entendeu? O que acontece muito? Você fica lá com o post-itzinho lá na sua mesa e simplesmente vai entrando outras demandas, aquele post-it já passou, a demanda já aconteceu, mas ele ainda tá lá na sua mesa, porque você não consegue organizar. E aí só vai juntando mais coisas, né? Então isso vai te ajudar bastante, é uma dica muito boa pra você, porque vai minimizar essa sensação de ansiedade. Então, ter uma agenda, ter um planejamento, ter uma rotina, isso ajuda muito, muito mesmo você a conseguir controlar ela, né? No sentido de, cara, eu tenho domínio sobre o meu trabalho, né? Um outro ponto que acontece muito em relação à ansiedade no trabalho é de que, assim, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Em alguns vídeos eu já falei isso, que hoje a gente vive realmente numa era de produtividade, né? Numa era de que tudo é urgente, precisa que você seja produtivo, precisa que você faça isso para ontem, né? Então, esse tudo urgente, ele pode te causar uma ansiedade mas muito, muito elevada, porque você fica completamente perdido, completamente confuso. Caramba, o que eu faço? Porque isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente. E aí, são te dados prazos super apertados. Olha, eu quero que você faça isso para ontem, eu quero que você faça isso em 2 dias, eu quero... E aí você fala assim, caramba, se eu não fizer, eu vou perder meu emprego, se eu não fizer, vai dar tudo errado, que é geralmente pensamento ansioso, né, de ter só coisas negativas vindo ali naquele sentido. E ele não dá um plano de ação, ele só sabe pensar que se ele não fizer, vai tudo dar errado, né? Então, esse tudo urgente, ele colabora para que a sua ansiedade ela aumente ainda mais, tá? Então, como que eu posso fazer, Tamires? Poxa, chegou pra mim aqui uma demanda e o cara falou que é urgente, aí chegou um outro também, pessoa me dando uma demanda falando que é urgente. Principal, lembra da organização que eu falei? Da agenda, da planilha? Se você sabe que, por exemplo, você recebeu uma demanda, principal que você tem que perguntar, qual é o prazo? É para entregar daqui a 2 dias. Entra na sua agenda e vê se naquela data tem mais alguma entrega para fazer de urgente. Tem mais uma entrega para fazer de urgente. Opa, olha, o que você está me pedindo está entrando em conflito com uma coisa que eu tenho que entregar aqui. É possível estender um pouquinho o prazo? Tenta sempre negociar prazos. Isso faz parte do seu dia a dia. A gente acha que a gente não é negociador, mas isso precisa para que a gente tenha um dia mais leve. Então, tenta negociar esse prazo com a pessoa que está te pedindo. E aí você fala para ela assim, eu posso entregar 2 dias depois? Eu posso entregar tal dia? Se ela falar para você, olha, não tem como, é impossível, eu preciso que você me entregue isso até o dia tal. Aquela outra pessoa que está na sua agenda, que também precisa entregar, você vai lá e conversa com ela e tenta alinhar o prazo. Olha, eu recebi uma demanda aqui onde estão me dizendo que não tem como estender o prazo, eu não tenho o que fazer e aí a sua demanda tá para cair no mesmo dia. É possível eu te entregar isso 2 dias depois, 1 semana depois, eu não sei. Se você precisa analisar o tempo que você leva para fazer as coisas, né? E aí a pessoa vai falar assim, é possível sim, perfeito, resolveu o seu problema. Não é possível, eu preciso também pro mesmo dia que você me entregue. Para quem que você leva isso? Obviamente para sua gestão, entende? Olha aqui,
tenho duas atividades que estão demandando extrema urgência e eu não tenho como fazer as duas. O que a gente faz? E aí você, com seu gestor, pensa num plano de ação, ou o gestor negocia direto em relação a esses prazos, ou vocês pensam num plano de ação para que você consiga dar conta daquilo. O que acontece muito com o ansioso é que ele quer dar conta de tudo e principalmente sozinho. Então, quando ele recebe uma demanda e aí ele não sabe o que fazer com essa demanda, ele simplesmente aceita e fala que vai dar conta, e quando ele se vê, ele tá com 1, 2, 3, 4 demandas para fazer, para entregar na mesma semana ou no mesmo dia, e aí no final ele não dá conta de entregar. E aí é óbvio que as pessoas vão falar, olha, você não teve competência para fazer o seu trabalho, ou então se você sabia que você não ia dar conta, por que você não avisou antes? Mas aí geralmente o ansioso não tá ali organizado para poder ter esse controle, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? O que vai te ajudar muito com esses prazos que são apertados, com esses prazos que são urgentes, é justamente esse senso que você precisa ter de prioridade. Ah, Tamiris, como que eu sei o que é prioridade? Não tem ninguém mais e ninguém menos para te ajudar nisso do que a sua gestão, entende? Se você for de um cargo de gestão, a pessoa que está acima ainda de você, é fato. É sempre você procurar quem está nos cargos acima para que possa te ajudar nesses momentos. Isso é importante, que é o famoso alinhamento com o seu gestor, que aí é onde você consegue identificar de fato essas prioridades, né? Deixa eu beber aqui um pouco. As prioridades, não é você quem define, você está recebendo demandas. Quem vai te ajudar a definir prioridade é sempre a gestão. E isso é importante, porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente que tem que resolver, mas na verdade não. A gente pode botar a mão na massa, que é o nosso trabalho, né? Botar a mão na massa, ir lá, fazer o projeto, fazer o que tem que ser feito, mas me dizer qual é a minha prioridade, não é você que tem que dizer. Existe uma pessoa que está num cargo de liderança e que precisa organizar a equipe para que isso aconteça, entende? Então, quando você receber, primeiramente, verifique sua agenda, veja se realmente dá para receber aquela demanda, tente negociar prazos para que você consiga entregar, para você não precisar ainda falar com o gestor, olha, se você me der mais um prazo, eu consigo te entregar tranquilo. Se não der, aí você leva para sua gestão. E principalmente alinhar prioridade. Porque não é você que define prioridade. Porque o que acontece? Às vezes, mas ela já me disse, meu gestor, né? Meu gestor já me disse qual é a prioridade. A prioridade é isso aqui. Ele já disse. Chega uma nova demanda. Um diretor, um gerente te pede alguma coisa. Só que você não leva para o seu gestor porque ele já falou para você o que é prioridade. Só que ele te disse o que era prioridade mediante as demandas que você tinha, né? Então, o que pode acontecer muito? Receber uma nova demanda, precisa se entender se essa nova demanda está acima da prioridade que você tinha. Então, no final de tudo, gente, é realmente um alinhamento, é realmente estar em contato com esse gestor, que é o que você tem, que está ali no cargo, para poder entender essa prioridade. Então, não é você que vai dar conta, não é você que vai definir prioridade. É o seu gestor que vai definir isso, tá? Isso é muito importante. Quando você entender isso, você começa a ter um dia mais leve, porque você começa a não se culpar pelas entregas que você não tá fazendo, no sentido de, cara, eu não tô focando nisso aqui porque o gestor já disse que isso aqui é prioridade, então eu não vou focar nisso, eu vou focar no que eu tenho que entregar. E aí, obviamente, qualquer risco, qualquer coisa que tenha, né, da não entrega de um trabalho, o seu gestor assume porque foi ele que ditou ali para você o que era prioridade ou não, tá? Então, esse é um outro ponto que acontece muito, as pessoas ficam muito ansiosas e elas não sabem ali como agir ou o que fazer, né, quando acontece essa urgência. Uma outra coisa que eu coloquei aqui em relação à preocupação com o trabalho, né? Tem um outro vídeo que eu falo aqui sobre burnout, que eu falo um pouquinho pra vocês como funciona. Só rapidamente, né? Pra quem não sabe, a burnout é uma síndrome de esgotamento psicológico, né? Físico-psicológico ali, é sempre relacionado ao trabalho, tá?
Então, geralmente as pessoas que têm burnout são as pessoas mais comprometidas, mas é assim, não é mais comprometidas do tipo, parabéns, você é excepcional, não, é mais comprometidas num nível surreal, num nível, sabe, bem mais elevado, né, de você se preocupar ali 24 horas com o seu trabalho, de você não conseguir se desconectar, né, então aí essa pessoa acaba desenvolvendo, sim, uma burnout facilmente, né, porque ela precisa ter esses outros momentos e ela não tem, ela dedica só para o trabalho. Então, essa preocupação com o trabalho não é falar pra você, fica despreocupado, deixa pra lá, não. Você tem que ser comprometido, sim, com o seu trabalho, você tem que executar um bom trabalho, mas no seu período de trabalho. Se naquele dia, eu sei que tem dias pontuais, onde você precisa ficar um pouco até mais tarde, onde você precisa ali fazer a hora extra, não tem problema. O que não dá é a hora extra todos os dias, ficar até mais tarde todos os dias, né? Levar trabalho para casa, né? Isso é o que não dá, porque isso vai fazer com que o seu corpo que não relaxe, não descanse, ele trabalhe o tempo todo. A sua mente, ela acelera o tempo todo, é toda hora uma informação diferente em relação ao trabalho, toda hora essa preocupação. Então, isso alimenta muito a sua ansiedade. Você fica nervoso ou estressado com coisas que aconteceram no trabalho, só que você não tem um período de relaxar, você já tá pegando outra demanda, você já tá fazendo outra coisa, né? Então, esse senso de comprometimento que precisa ser equilibrado, né? Então, quando você entende que você tem ali seu horário de trabalho, que você tem que ser comprometido, que você tem que ser responsável, tem que entregar, que vai ter vezes no mês que sim, você vai precisar ficar até mais tarde, mas que isso não se torne uma regra, né? Ok, não tem problema. Mas você também, quando sair, você vai dedicar seu tempo para sua família, você vai dedicar um tempo para você, para o que você quer fazer, para relaxar a sua mente. Isso é super importante. Porque quando você não deixa essa mente relaxar, fica focado somente no trabalho, muito provavelmente você vai ter um pico de ansiedade muito grande e, obviamente, acaba desenvolvendo outros transtornos, né? Porque isso é uma rotina, isso é uma frequência. Então, isso em frequência é que seu corpo vai te avisar. Acontece muito, as pessoas chegarem e falam assim, eu tive crise de ansiedade do nada. Já falei isso aqui também outras vezes, gente. Nunca é do nada. O seu corpo, ele já tá te avisando, ele já tá te dando sinais. É um olho que tá tremendo, é uma perna que tá balançando, é uma alergia que apareceu do nada, é um cabelo que tá caindo mais do que deveria, né? É aquelas dores de barriga constante, você já foi no médico, já viu, não tem nada, tá normal, é aquela pressão alta também que não tem motivo nenhum, né? Então, o seu corpo, ele já tá te avisando, ele já tá pedindo socorro. Só que ele tá te dando sinais. E aí, óbvio que chega no momento da crise que ele já fala, já deu, já te dei todos os sinais que tinha e você não tá parando, então peraí que eu vou te parar pra ver se você resolve isso que você tem que resolver, né? Como se fosse assim. Mas ele vai te avisar, o seu corpo ele vai te avisar que você tá precisando relaxar, que você tá precisando cuidar dele, que você tá precisando dar uma pausa aí nesse trabalho, no sentido de não é parar de trabalhar, e sim você fazer isso que eu acabei de falar aqui, organização, senso de prioridade, né? Cuidar desse ambiente de trabalho, né? Eu trabalhava num lugar que pra a gente fazer constante eventos, foi até a última empresa, pra gente fazer constante evento, a sala vivia assim, bagunçada, né, com um monte de coisa, a gente até brincava sobre isso, mas aí a nossa gestora chegava e falava, hoje é dia da faxina, vamos limpar essa sala aqui, vamos arrumar essa sala aqui, porque olha, a gente precisa ter um ambiente clean, e é muito importante a gente ter um ambiente clean para trabalhar, né, porque essa sensação de que tá tudo desarrumado, tá tudo desorganizado, o ansioso, cara, isso é péssimo para ele. Chegar no ambiente de trabalho e tá tudo desorganizado, cara, isso é péssimo. Isso dá a sensação de que eu tenho que fazer. E quanto mais você faz, você não termina, né? Você começa fazendo uma atividade no seu dia, alguém para, te interrompe, pede uma coisa, você para e vai fazer o que a pessoa te pediu. Aí você começa a terminar aquilo que você estava fazendo, outra pessoa te para e tal, e você começa a fazer. A sensação no final do dia é de que, cara, eu não fiz nada hoje. Porque eu comecei fazendo uma coisa, parei, fui fazer outra coisa, também não terminei, fui fazer outra coisa, também não terminei, fui fazer... Quando
quando você vê no seu dia, você não foi produtivo, porque você não terminou tarefas, você só começou tarefas, né? Então isso é importante, você estabelecer esse prazo no sentido seu mesmo, para você conseguir se organizar. Então, chegou uma demanda nova, dá pra fazer depois? Dá, então deixa eu terminar aqui o que eu tô fazendo, e aí depois a gente faz. Chegou uma pessoa querendo te pedir alguma coisa, cara, a gente pode falar daqui a pouquinho, porque eu tô muito focada aqui nisso aqui que eu tô fazendo, e aí eu já te dou atenção, pode ser? Então, tudo é comunicação, a forma como a gente fala, sem também ser grossa, né? Não precisa ser estúpido. Cara, eu tô ocupado, não fala comigo. Não tem essa necessidade, sabe? Então é só você falar, cara, porque eu tô fechando uma coisa aqui bem importante. Já eu te dou atenção, pode ser? Já eu vou lá na sua mesa, já eu vou lá falar com você, pode ter certeza, eu vou lá. E aí realmente se comprometer a fazer isso, né? Então essa preocupação que você tem com o seu trabalho, ela precisa ter um equilíbrio. Então você pensar assim, cara, vai resolver eu mandar um e-mail, chegou em casa, né, sei lá, chegou em casa às 8 horas da noite, 9 horas da noite, e aí você esquece que mandou tal e-mail, aí você esquece que você deixou de pedir tal coisa, não sei, algo nesse sentido. É muito mais fácil você pensar, cara, vai resolver eu mandar um e-mail agora? Vai resolver se eu fizer isso agora pra pessoa? Não vai. Então você pode colocar como uma coisa que você possa fazer amanhã, no outro dia de manhã, primeiro horário. Dá prioridade pra isso, é a sua prioridade. Mas não é naquela hora, entende? Não é naquele momento, né? É importante também observar em relação às demandas de trabalho que você está recebendo após o seu horário de trabalho, né? Porque isso também são horas de trabalho, né? Você está fazendo trabalho fora do horário de trabalho, é uma hora de trabalho, é hora extra do mesmo jeito. Mas tem horas que não compensa, sabe? Hora extra não compensa. É muito melhor você ter o seu tempo de qualidade. É muito melhor você ter o seu tempo de descanso. Porque às vezes você pensa assim, eu tô fazendo hora extra, vou ganhar um dinheiro a mais. Mas quanto que vale? O quanto que aquela hora extra tá tirando ali da sua saúde mental, por exemplo? Quanto que aquela hora extra tá tirando o seu tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, né? Então, é importante você fazer essa balança. Uma vez ou outra, sem problema. Se na semana você tiver que ficar ali 2 dias fazendo hora extra e tudo mais, né? Não tem problema. Mas se tornar algo rotineiro, algo que você precisa estar sempre ali fazendo essa atividade, essa hora extra, e aí às vezes você tá com o seu filho ali conversando, aí recebe mensagem do seu trabalho, aí você para tudo que você tá fazendo para poder atender, para poder resolver, para poder... É importante esse equilíbrio, sabe? Eu sei que não existe nada radical, do tipo, não vou atender, não vou fazer, porque isso também depende da posição de cada um, né? Eu não tô falando aqui de profissões específicas, estou falando da ansiedade no trabalho. E a gente sabe que tem pessoas que trabalham com diversas coisas, principalmente 24 horas, né? Mas é importante respeitar a sua carga horária de trabalho, né? Principalmente, e delegar, né? Porque o que acontece muito é justamente aquilo que eu falei lá no início da nossa live. A gente tem a tendência de querer fazer tudo sozinho, de dar conta de tudo sozinho, de ser autossuficiente. É o famoso, eu não gosto de pedir ajuda, eu não gosto de pedir ao outro. Só que o outro ali também tá no mesmo trabalho que você, né? Ele também precisa entregar, é um time, né? Então esse senso de time, realmente, ele precisa ser trabalhado, né? Porque quando ele precisar, você também ajuda. Essa troca, ela precisa ser importante, né? Para que você consiga delegar, para que você consiga, se você não tá numa posição de delegar, né? Como você não é gestor, você pode pedir ajuda a um colega de trabalho. E uma mão lava a outra. Tipo, cara, eu sei que não é sua atividade, mas... pô, me ajuda fazendo isso aqui? E aí, quando você precisar, pode ter certeza, você pode contar comigo. Então, esse relacionamento no trabalho, ele é importante, sabe? O relacionamento também com o seu gestor é importante, que é o que eu falei aqui, do alinhamento com ele. Só ele diz o que é prioridade. Eu sei que, às vezes, a gente tem uma postura, né? Às vezes as pessoas falam, você precisa ter ousadia, né? Você precisa fazer, né? E tudo mais. Mas isso aí até a página 2. A gente precisa ter essa consciência. E é fato, né? A ousadia, ela só funciona quando... Só é parabenizada quando dá certo. Quando dá errado, não tem essa de você foi ousado, foi brilhante, né? Então, isso a gente precisa ter isso na nossa consciência.
Pensou em alguma novidade? Pensou em trocar a prioridade? Pensou em alguma coisa? Alinha com o seu gestor. Conversa com ele. O que você acha? O que eu faço? Porque ele é o responsável por isso. Ele é o responsável por ditar as prioridades. Ele só precisa que você peça o quê? Ajuda. Porque se você não pede ajuda e faz, a culpa não é dele, né? Você que está cometendo erro dentro daquilo ali. Então, essa ideia de pedir ajuda ao colega quando precisar ou conversar com o seu gestor vai tornar o seu dia mais leve, vai fazer com que você não se sinta tão sobrecarregado, tá? Que é importante. E principalmente, você vai conseguir concluir as suas tarefas, né? Porque é o que eu falei aqui pra vocês. Começa uma, não termina, entra outra. Começa uma, não termina, entra outra. Chega ao final do dia, se você concluiu uma tarefa, foi muito. Porque toda hora chega algo novo pra você, né? Então, isso é importante também. Essa preocupação com o trabalho, ela vem dessa ansiedade, mas muito também porque você não sabe colocar limite. Você não sabe equilibrar o seu tempo, né? Você precisa ter esse senso para conseguir, cara, esse aqui é o meu horário de trabalho, eu preciso ser comprometido. Então, no seu horário de trabalho, você não vai ficar dando ali atenção para outras coisas, né? Tipo, problemas da sua faculdade, problemas da sua família, algo nesse sentido, a gente resolve depois. E aí, quando você tá com a sua família, você resolve os seus problemas de família, né? Isso vai te ajudar muito mais a ter um foco nas suas atividades, tá bom? Um outro ponto que quase não é falado, né? Quando a gente vê em alguns lugares, é em relação à gestão, né? A gestão, o seu ambiente de trabalho, ela pode colaborar muito para a sua ansiedade, mas muito. Por quê? Ela que lidera a equipe. Então, o que a gente vê cada vez mais hoje em diversas empresas, né? São pessoas que ocupam cargos de gestão e que infelizmente não estão preparadas, mas elas são cobradas, né? Então, assim, elas assumem um cargo de gestão, elas são cobradas por isso e elas cobram do jeito delas, né? Porque elas não aprenderam a ser líderes, elas não aprenderam a como gerir uma equipe, o que ela precisa observar na equipe dela. Então, como liderança, é necessário ter algumas competências, né? A gente vê muitas pessoas que ocupam cargos de liderança ou porque é da família, né? Foi botado ali o famoso peixe, né? Enfim, por vários motivos que às vezes não tem competência para estar ali, mas tá ali. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter como tirar a pessoa do cargo? Não tem como. Então você tem que aprender a lidar com ela naquele sentido. Só que existem lideranças tão ruins, mas tão ruins, que elas contaminam toda a equipe. E é óbvio que elas pioram sua ansiedade. Aquela liderança autoritária que não te dá abertura para falar, onde você tem medo de falar com ela, onde você tem medo de ser exposto. Por quê? Ela expõe a equipe, ela grita, ela fala alto, ela chama a atenção no público e não no privado. É o que eu sempre falo. Feedback, ele é importante assim. É feedback bom? Vamos dar em público, vamos falar em público. Ó, fulano, parabéns, ó, mandou muito bem, né? Feedback é em público, positivo. Agora, feedback negativo é dentro de uma sala, num lugar reservado. Isso é condição básica para liderança, mas muita gente não faz. Muita gente, lugares, né, que são abertos, chamam atenção, gritam, ofendem, expõem, né? Então, esse tipo de liderança é um tipo de liderança que reforça ainda mais a sua ansiedade, né? E aí, Tamiris, como é que eu vou fazer? Poxa, você tá falando aí, cara, meu chefe, ele é assim, ele simplesmente expõe a gente, eu tenho medo de falar com ele, eu tenho medo, a gente não pode inovar, a gente não pode fazer coisas diferentes justamente porque ele bloqueia nosso crescimento, ele é muito centralizador, por exemplo, não passa as coisas pra gente, deixa a gente aflito, a gente não sabe o que tá acontecendo. Se é um peixe, por exemplo, se é alguém da família, você não tem como mudar esse cenário, né? Quem vai perceber no futuro que tá perdendo bons profissionais, por exemplo, é a empresa. Mas é a opção dela, né? A empresa não vai mudar porque você chegou na empresa, enfim. Então, se não vai mudar e você já vê que a pessoa tá ali, ó,
há muito tempo. Às vezes as pessoas te falam, cara, há muitos anos é assim, fulano é assim há muitos anos, nunca mudou. Então você conversa, cara, se é assim, você não tem mais o que fazer ali. É um ambiente que você já tem que procurar outro lugar que te permita ter um equilíbrio na sua vida, que te permita a ter paz para trabalhar, que é o mínimo. Porque você, é óbvio que dentro do trabalho tem estresse, gente, é normal, né? Na nossa profissão, qualquer profissão, você lidar com conflitos, estresse, pessoas, é normal. Mas se lidar com uma liderança autoritária que te expõe, que te humilha, que centraliza, te deixa sem informação nenhuma, né? Isso é pior, que te deixa inseguro, entende? Então isso te faz ainda pior, tá? Então isso você precisa realmente verificar para poder entender se aquele ambiente de trabalho é o ideal para você ou se realmente você precisa mudar, você precisa sair dali, entendeu? E conseguir aí um outro lugar que vai com certeza ser melhor para você ser produtivo, para você evoluir na sua carreira, vai te permitir crescimento, né? Então é bem identificar aí. Quando não é assim, quando é realmente algo de um gestor que, cara, está disposto a ouvir o feedback, que você pode conversar e aí fez uma ação ou outra, cara, melhor dos mundos, que tá aberto para isso. E aí vocês conseguem trabalhar isso juntos, mas caso contrário, é melhor realmente você ver um outro lugar para trabalhar, porque isso não vai mudar, né? A menos que a pessoa queira sair, por exemplo. Por exemplo, o Arthur tá falando aqui, às vezes jogam para baixo para você achar que não está fazendo o suficiente e ainda fica preso com medo de procurar outro. Não dê ouvidos a gestores assim. Exatamente, né? É aquele famoso, tenho medo de perder o meu cargo, né? Geralmente isso acontece com muitos centralizadores, no caso. Eles têm medo de perder, eles acham que te passando conhecimento, você vai fazer melhor do que eles e ele vai acabar perdendo o cargo dele, né? Quando, na verdade, um bom líder, ele pensa assim, opa, tô passando essa demanda aqui, agora eu vou ficar com demandas mais estratégicas, vou pensar em melhorias, né? Mas é o que eu falei pra vocês, muitas das vezes tem gestores que são jogados, né? Não são treinados, não são qualificados e acabam fazendo com que toda a equipe desenvolva certos transtornos, problemas, burnout, enfim, várias outras coisas justamente por essa má qualificação e mau comportamento nesse sentido dentro do ambiente, tá? Isso é importante. E aí agora no final, né, pra gente já ir terminando, né, falei pra vocês aqui de várias coisas dentro do trabalho que podem te ajudar, mas umas dicas muito valiosas em relação à ansiedade, tá muito forte, por exemplo. Caraca, Tamiris, tá muito forte uma ansiedade, eu vi aí as dicas que você deu, vou tentar fazer pra melhorar, mas não tô conseguindo sozinha, não tá dando, olha, tá muito ruim. Cara, primeiro ponto, terapia. Terapia é importante, porque a terapia você vai se conhecer, entender seus limites, começar a observar melhor ao seu redor, o seu ambiente de trabalho, seus relacionamentos de trabalho. Então, pessoas com que você tem medo de falar ou pessoas com que você fala muito do que deveria, né, a mais, né, vamos dizer assim. Isso é importante. Na terapia, você começa a perceber essas coisas e principalmente a ter pensamentos para enfrentar essa ansiedade no dia a dia, tá? Então, um ponto, não tá conseguindo sozinho, colocou em prática essas dicas, mas não tá conseguindo sozinho, cara, vai fazer terapia. Vai fazer terapia, principalmente a cognitivo, que cuida do presente, que cuida da sua ansiedade no seu momento atual. Então, vai lá, faça essa terapia que você vai ver que vai melhorar muito, assim, seu relacionamento, a sua forma de lidar no seu trabalho, né? Porque você começa a se perceber, cara, eu não tô tendo mais prazer, não tô tendo mais ânimo de fazer o que eu fazia, sabe? Então, isso acaba... são sinais ali que você tá recebendo e se você não tratar, você vai querer realmente aí pedir demissão, pedir pra sair e tudo mais e achar que você não tem rumo, né? Vamos dizer assim. Tá? Isso é importante. Um outro ponto que você precisa ver é a questão do exercício físico. Ele ajuda também muito, porque ele vai te ajudar a liberar esse estresse. Ele vai te ajudar
a você, cara, sair de um trabalho, de um dia estressante, tô sobrecarregada, ouvi desaforo, ouvi uma coisa que eu não queria, ele não vai resolver, obviamente, né? A terapia, ela te ajuda ali a você lidar com isso, mas ele vai te desestressar, sabe? Aquele box que você faz, aquele Muay Thai que você faz, aquele exercício que você faz, ou na academia, vai te ajudar a respirar melhor, vai te ajudar a focar, distrair a sua mente, porque você vai focar no seu exercício, sabe? Então é muito importante o exercício físico, tá? Pra quando sua ansiedade estiver lá em cima, estiver lá no pico, ok? Uma outra coisa que você pode fazer também, que é a última dica aqui, que eu acho que é muito importante trazer pra vocês, é em relação a uma pausa no trabalho, né? Quanto mais você fica ali envolvido naquele trabalho o tempo todo, você não dá uma pausa, não levanta pra pegar uma água. Tem pessoas que evitam, gente, de verdade, pegar uma água, ir no banheiro, porque senão, cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Isso é muito prejudicial para sua saúde. Você começa a ter problemas em outros órgãos do seu corpo, porque o seu corpo ele precisa de água, né? Você precisa ir no banheiro. Então, isso é muito importante, tá? Então, cara, bebe água, vai no banheiro, faz essa pausa. Quando você perceber que você tá ali muito concentrado no seu trabalho, que já não tá dando, deu bloqueio criativo, ou então você não tá conseguindo mais desenvolver, você, cara, eu não aguento mais olhar essa planilha, não aguento mais olhar isso aqui, não aguento mais fazer isso aqui, sai desse cenário, dá uma respirada funda, bebe uma água, vai no banheiro, conversa com uma outra pessoa, mas assim, não estende muito essa conversa, tá? Não vai ficar 30 minutos conversando, mas dá uma distraída e volta pra trabalhar. Você vai ver a diferença que vai fazer também. Porque você vai vir com um olhar mais calmo, você já esvaziou um pouco a sua mente, aí você vai voltar de novo, você vai ver que vai dar uma oxigenada aqui na sua cabeça pra você voltar a fazer o que você tava fazendo, tá bom? Isso é uma dica muito legal. Isso é pra vocês observarem isso, quando vocês estão fazendo uma atividade e você tá muito focado naquilo, você não percebe os erros, tá? Aí vem uma outra pessoa de fora, dá uma olhada, caramba, mas isso aqui tá errado e tudo mais. Você fala, caramba, é mesmo, eu olhei isso aqui 40 vezes e não vi esse erro. Por quê? Porque você tá muito focado ali. Mas quando você faz essa pausa e você volta, você já consegue enxergar o erro. Que você dá uma lida de novo e fala, opa, isso aqui tá errado. Tá bom? Então, isso é muito importante, né? Essas dicas são bem legais, assim, pro seu ambiente de trabalho, para que vocês se percebam, para que vocês entendam também quais são os limites, onde vocês podem atuar, o que vocês podem agir, né? E eu espero que vocês tenham gostado bastante da live de hoje. Compartilhem, tá? Eu também vou disponibilizar lá no YouTube daqui a pouquinho. Espero que vocês tenham gostado e comentem aqui se tiverem alguma dúvida, se tiverem algo que vocês queiram trazer também, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo!